E aí, olá, boa noite, pessoal que tá entrando aí, Thaís, Shane, e aí? Olá, gente, boa noite. Oi, Rafaela, tudo Oi, bom? Boa Lívia. noite. Tudo, e você? Tudo bem também. A gente, desculpem o atraso, probleminhas técnicos aqui da pessoa que não é mais jovem, sabe? Esse negócio de Instagram eu falo que é pra juventude. É, Tava aprendendo aqui como fazer, a Tati tava me ensinando. Boa noite, muito obrigada, Rafaela, por ter topado vir conversar aqui com a gente. imagina, é um Você tá me prazer. ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tá, legal. O pessoal que já tá aqui, tá ouvindo bem? Manda um joinha aí pra gente. Eu não sei se a gente começa, se a gente espera um pouquinho. Acho que a gente pode começar, né? Tem umas 8 pessoas, mas a gente pode começar. Bom, boa noite aí para todo mundo que já está aqui entre nós. Boa noite, Rafaela, Boa noite. especialmente. Muito obrigada pela presença aí de todos. Bom, eu vou falar um pouquinho, não sei se você já conhece, Rafa, sobre o Defentech, né? O Defentech é uma comunidade, né, que a gente iniciou aí no início desse ano, na verdade, um pouco antes aí da pandemia, e com o objetivo de trazer mais mulheres para a área de tecnologia, né? Eu acho que hoje, infelizmente, ainda é uma área muito masculina. É muito legal ver outras mulheres na área e ter colegas de trabalho mulheres. Então, acho que a ideia aqui é incentivar, apresentar essa área para as mulheres e dizer sim, lugar de mulher é na área de tecnologia, sim. Todas podem, nós estamos aqui e queremos muito, muito, muito mais colegas de trabalho mulheres. Então, acho que Defentech, né, o termo, o nome, foi originado aí de uma palavra que chama Fentech, que é de tecnologia para cuidar da saúde feminina. Então a gente achou que fazia bastante sentido para a comunidade, porque a gente quer cuidar de alguma forma das mulheres e sim colocá-las no mercado de trabalho em posições importantes, como, né, como a sua, e a gente vai falar um pouquinho dessa parte mais de liderança dentro da área de tecnologia e de liderança feminina. E também mostrar que sim, mulher pode fazer tudo e a gente está aqui para tentar ajudar mesmo. O objetivo da comunidade é fazer essas lives para sim mostrar que existem diversas áreas na área de tecnologia, não é só programação, né? Acho que a gente já teve algumas lives para falar disso. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho de infraestrutura, né? Que é uma carreira dentro da área de tecnologia. E além disso, não só as lives, né, meetups, mas também treinamentos, formar essas meninas para colocar no mercado de trabalho e trabalhar com a gente aí no futuro. Então, muito obrigada pela presença hoje. Então, gente, para quem não conhece, a Rafaela Paiva aqui, uma profissional com muita experiência na área de tecnologia, uma super profissional e da área de infraestrutura, uma super referência para todas nós aqui, não só as mulheres, mas também os homens que são da área de infraestrutura. Ela já passou por grandes empresas aí como Buscapé, Netshoes, Grupo DASA, e hoje é Senior Manager no Mercado Livre. Ela vai contar um pouquinho, compartilhar um pouquinho aqui com a gente sobre a carreira que ela tem, né, a carreira dela dentro da área de tecnologia e como ela vê a presença de mulheres na área de infraestrutura especificamente, que por acaso é a minha área também, então estamos aqui, né, hoje eu sou a única menina no meu time e tudo mais, então é de fato uma área com ainda menos mulheres do que outras áreas de tecnologia. Então, Sim. Rafa, muito obrigada novamente. E você podia começar contando para a gente um pouquinho da sua história, né, de como você iniciou na área de tecnologia, como foi seu início, dificuldades, né, e aí como você acabou escolhendo por essa área, né? Você já iniciou nessa área, você começou em outra e acabou mudando. Se você puder contar um pouquinho dessa sua história, a gente Tá agradece. bom.
Primeiro, eu queria agradecer o convite, né? E segundo, parabenizar vocês por esse espaço. Eu acho que a gente está carente, né, de conhecer outras histórias, de conhecer mulheres com essas histórias, com histórias distintas. É super importante se conectar agora e a gente se ajudar, porque eu entendo que somos a minoria, mas não precisamos estar aí como minoria. Acho que tem um mundo de possibilidades. Acho que a ideia, inclusive, dessa live é essa, né? Desmistificar que não é só desenvolvimento de software, que também tem a parte de infraestrutura. Então, Que é a mais parabéns a legal. vocês. Tô brincando. Sim, para mim também. Bom, vamos lá. Eu gosto de contar o início da minha história, porque ele é base para parte de quem eu sou hoje, tá? Então, como que eu comecei na área de tecnologia? Dos 12 aos 14 anos, eu entregava panfleto no Farol. Então, às 4 horas da manhã, chegava uma Kombi na porta da minha casa com 10 mil panfletos e mais algumas meninas, e a gente se dividia nos faróis aí da cidade de São Paulo para poder fazer a entrega desses panfletos. Por volta do meio-dia, a gente terminava esse turno e a gente voltava para casa, ia para a escola. Eu estava na sexta série e a gente voltava a estudar, tá bom? Eu perdi a sexta série, né? Eu tive que fazer de novo a sexta série, porque eu não conseguia dar conta de acordar às 4 horas da manhã, ao mesmo tempo estudar. Então, Trabalhar 8 horas depois de estudar. e aí, quando eu já tinha por volta de 14 anos, eu precisava definir assim, o que eu ia fazer de colegial, né? O que eu ia estudar, o que eu queria ser. E eu nunca imaginei estudar informática ou entrar para a área de tecnologia. Eu pensava, sendo muito sincera com vocês, eu queria ser atriz, sei lá, advogada, alguma coisa que não tinha nada a ver com tecnologia, tá? E meu pai, nesse momento, ele era operário de uma fábrica. E ele falou o seguinte: filha, estuda informática, porque informática vai ser o futuro. Mas eu falei, tipo, a informática, que é isso, né? Enfim. Eu comecei a trabalhar numa empresa, na verdade eu virei vendedora da loja Elos, e aí eu conseguia ter uma renda mensal para poder pagar o meu colegial técnico em processamento de dados. Então eu falei, tá, já que eu vou estudar informática, eu vou fazer colegial técnico em processamento de dados. Logo no primeiro ano, e aí eu tinha 15 anos de idade, a escola fez um concurso e falou, olha, a gente vai formar um programa de estágio aqui, quem trabalhar na escola não precisa pagar mensalidade, mas vocês vão ter que informatizar a escola. A gente está falando de mais de 20 anos atrás, de mais de 25 anos atrás, tá? E aí a gente começou a desenvolver o sistema de boletim online, o sistema de ausências, toda a parte informatizada da secretaria da escola, tá? Isso foi do meu primeiro para o meu segundo ano. E aí, quando eu estava já com 16 anos, um coordenador, um gerente, na verdade, um diretor de uma empresa ligou para o nosso coordenador, porque essa empresa pegava pessoas dessa escola para fazer estágio nessa empresa, né? Então ele buscava talentos nessa escola para começar a parte de IT. E aí esse diretor ligou para o coordenador e aí meu coordenador não estava, foi eu que atendi o telefone e ele falou o seguinte: eu posso falar com o seu coordenador porque tem uma oportunidade aqui e tal. Eu falei, olha, ok, ele não estava, vou anotar o recado, peguei o telefone desse cara, guardei no bolso e falei para minha amiga, na época, Tati, esse cara é o bambambam da empresa, vou guardar o telefone dele porque vai me ser útil em algum momento. 24 horas depois eu liguei para esse cara e falei, olha, desculpa estar te ligando, meu nome é Rafaela, eu te atendi ontem, eu estou fazendo desenvolvimento na escola, tal, eu já trabalho com Visual Basic e Delphi, mas eu preciso de uma oportunidade para trabalhar numa grande empresa, eu sei que vocês estão buscando talento, tal, eu queria, né, essa oportunidade. Aí ele falou, desculpa, qual que é seu nome mesmo? E aí eu falei assim, Rafaela. Ele falou, o que você faz mesmo? Porque tipo, eu falei tão rápido que ele mal conseguia entender o que eu tinha falado, né? Ele falou, olha, não importa, eu gostei de você, vem aqui que eu quero te conhecer, tá?
Nessa época, gente, era muito importante, quando a gente ia para uma entrevista, a gente se arrumar, né? A gente pôr um terninho, a gente colocar um salto alto. Então, eu saí, fui comprar um terninho no mapping. Quem é mais velho sabe o que é o mapping. Andei a Amaral Gurgel inteira para fazer a minha primeira entrevista oficial do que era a área de tecnologia, tá? Esse cara me contratou, eu fui emancipada, eu comecei minha carreira aí, depois trabalhando com Service Desk. Eu não gostava de desenvolvimento, eu achava muito monótono eu ficar ali codando. Tem gente que ama, lindo, que bom. Eu não gosto, não é o meu estilo, não é o meu perfil, tá? E aí ele falou, não, vamos trabalhar com suporte, com Service Desk, e foi aí que eu comecei a minha carreira, tá? Depois de Service Desk, eu tive um insight quando teve a queda das torres gêmeas. Eu falei, olha, eu vou trabalhar com segurança da informação, porque eu acho que aí vai ter um mercado, eu vou entrar nesse mercado para ver o que é. Fiz a minha pós-graduação na USP em segurança da informação, e a partir daí eu comecei a trabalhar com segurança da informação, prestando suporte para o Brasil inteiro, quando se fala de SOX, Bacen, Ambid, que são as sopas de letrinhas e auditorias, que é da parte de instituição financeira e seguradora, que era a parte da SUSEP. Então, pequenos e médios bancos, vários deles, assim, tipo, mais de 25. Eu viajei o Brasil inteiro montando planos de continuidade de negócio e disaster recovery para essas empresas, para que elas pudessem passar na auditoria que começou a ter depois da queda das Torres Gêmeas, né? E aí eu fui convidada para ir para o Buscapé, e no Buscapé eu tinha aí uma função na parte de Security Officer, eu já estava aí dominando bastante esse assunto, e aí o meu par, que era de infraestrutura, saiu, né, da empresa, e o nosso CTO falou, Rafa, você já tem o domínio da empresa, já tem o domínio das tecnologias, você não quer assumir essa área de infraestrutura? Eu falei, cara, legal, vamos ver qual é que é. Nesse momento, a gente já estava indo e conhecendo um pouco melhor o que era a parte de cloud computing, né? A gente começou a fazer as primeiras migrações para a AWS, a gente começou a usar sistemas na nuvem, a gente não sabia muito bem o que era, começou a patinar e tal. Só que gente, eu de verdade, assim, me apaixonei. E teve um gestor meu que falou uma vez assim, Rafa, não vai para essa área de infra, porque essa área de infra, depois é commodity, não é o futuro. Fica na área de segurança que é mais elitizada. E eu falava assim, não. Segurança para mim também ainda é um pouco monótono, porque você tem que ter dinheiro para investir, você tem processo. As coisas acontecem de uma maneira mais lenta. E a infraestrutura que estava se apresentando para mim já era desapegada de uma infraestrutura física, já era algo pensando em DevOps, já era algo pensando na nuvem, então já era mais um ritmo que combinava com a minha personalidade, né? Então, resumidamente, foi assim que eu saí de lá atrás, com 12 anos, que entregava panfletos no Farol e caí aí na área de infraestrutura, que eu sou super apaixonada, super apaixonada. Nossa, que história, Rafa. Muito obrigada por compartilhar com a gente tudo isso. Imagina. E muito legal, assim, né? Desde os 14, 15 anos aí você já praticamente sabia o que fazer, né? Porque é geralmente a parte mais difícil, né? De decidir o que vai fazer pro resto, né, da sua carreira. Muito legal, muito legal. Acho que eu também, como você, né, sou apaixonado por cloud computing. Eu acho que eu saí da área de desenvolvimento para desenvolver cloud computing porque me apaixonei pela área e aí fiquei também. Então, sou suspeita para falar sobre isso também. Mas aí, assim, você comentou, né? Pelo que eu entendi, você teve alguns colegas homens e chefes homens aí, né, nesse mercado. Então, quando a gente fala de ser mulher na tecnologia, e de ser líder, né, de ser chefe de uma equipe de infraestrutura, né? Como foi para você assim esse ambiente, esse desafio, né, de ter que liderar, né, homens? Não sei se às vezes nem todos aceitam também, né, a questão do papel da mulher na área. Você teve algum problema, assim, você teve desafios com relação a isso na sua carreira? Sim, Lilian, foram vários desafios. De todos os sabores eu tive, né? E
tudo depende da maneira como você lida. Então, eu diria assim, que no começo da minha carreira, eu tive os mesmos desafios que foram se apresentando ao longo dos anos. Mas a primeira emoção que vinha, a primeira forma de lidar com isso era uma maneira muito, muito emotiva, sabe? Muito irritante, muito difícil de conduzir, né? Até porque, assim, a sensação que eu sempre tive, de verdade, eu tenho que estudar mais, eu tenho que saber mais, eu tenho que me mostrar mais para você achar que eu sou melhor do que você. Isso é no começo, tá? Isso é no começo. Depois, essas coisas elas vão dissolvendo com o tempo, porque você começa a ganhar segurança, você começa a se sentir tão importante quanto o seu par, quanto as pessoas que estão ao seu redor, porque nada mais é do que você estudar, se especializar e ter confiança daquilo que você está fazendo. Então, isso aconteceu durante... Eu diria que foi evoluindo, sabe? No começo eu tinha mais aquela sensação, não, preciso estudar, preciso me provar, preciso correr atrás, preciso tirar um monte de certificação, preciso fazer um monte de curso, preciso... Depois, cara, você começa a entender que são os resultados, né? Eu já administrei equipes de 200 pessoas, hoje eu tenho uma equipe de 130 indo para 160 e basicamente 10% dela é mulher. Assim, não tem tanta mulher e é por isso que eu falo, gente, venham trabalhar, eu estou precisando de mulher em infraestrutura, eu tô com 31 vagas hoje, né? Eu preciso Uau! Olha aí, preencher essas mulherada! oportunidades. Sim. Então, ela não é fácil. Você enfrenta assédio moral, você enfrenta assédio sexual, você enfrenta um montão de coisas que ninguém te ensinou a lidar com isso. Nenhuma pós-graduação, nenhum MBA, nenhum gestor falou, olha, quando acontecer isso, reage dessa maneira. Então, você aprende a se virar meio que sozinha, né? Ninguém te ensina. E as suas emoções é algo que você não consegue controlar, porque a emoção ela desperta. Você pode controlar o que você faz com a sua emoção depois, mas a hora que ela vem, cara, às vezes ela destrói, às vezes ela te melhora como pessoa, ela te faz olhar de uma outra maneira, enfim. Mas por tudo isso, hoje eu não tenho mais esse problema. Hoje eu tenho, sei lá, mais de 25 anos trabalhando com IT. Eu posso não dominar um tema, eu vou falar, não domino esse tema. Tecnicamente, eu não me aprofundei. Ok, não tenho vergonha, não tenho medo de falar, mas eu contrato e monto equipes que tenham competência e capacidade de desenvolver e fazer o que tem que fazer, entende? Eu não tenho, para mim, não tem problema hoje em dia. Legal, legal. Uma coisa que, pelo menos, aconteceu muito comigo, eu concordo com você, no começo é muito mais difícil, a gente se cobra muito mais, quer estudar muito mais. Mas uma coisa que funcionou para mim, não sei se é uma boa, né? Não sei se você passou por essa etapa também, que você tem a etapa da insegurança, né? Absurda, para ir para uma etapa de mais segurança, né? Depois de mais experiência, adquirir mais conhecimento. Mas no meio dessa etapa, assim, eu falo que eu fingia, né? Tipo, fake until you know it, né? Do tipo, eu tinha aquela casca de segurança. Porque parece que você precisa ser mais firme, mais segura, mais para ser respeitada. Acho que eu sinto um pouco disso, né? Não sei se você passou por, se você precisou passar por esse tipo de artifício, né, para conseguir ter mais segurança ou até para, enquanto você ainda tinha insegurança, né, conseguir lidar com essas pessoas abaixo de você ou com pares ou até chefes, né? Tem momentos que eu acho que você precisa ter mais segurança ao falar, mesmo que você não esteja super segura, para que você seja ouvida, né? Para que as pessoas consigam de fato te escutar numa reunião, né? Te permitir falar numa reunião. Eu acho que foram mais ou menos 5 anos da minha carreira que eu vesti um personagem. Foi mais ou menos, foi entre os 19 e os 24 anos que eu decidi ter uma postura mais dura, mais fria, nada emotiva, simplesmente para as pessoas acharem que eu tinha condição de ser ou de executar a tarefa que eu tinha que executar. Justamente para as pessoas não confundirem as coisas, né? Então, foram 5 anos da minha carreira que eu adotei uma postura que eu não sei se eu fiz certo ou se eu fiz errado. É aquilo que eu te falei, a gente não tem um guia prático de Exato, como exato. fazer ou não, né?
Então, eu simplesmente adotei essa postura para me proteger. Eu senti que eu estava me protegendo de algo e não sei, sabe? Eu sei que me ajudou. Eu sei que quando eu chegava numa reunião, não era assim, oi, bom dia, como você tá linda, nossa, que legal. Não, não tinha mais isso. Era oi, bom dia, vamos trabalhar. Né? Eu tenho um pouco disso ainda, mas porque por uma questão de tempo, de que a gente tem que ser ágil, então eu sou bem direta na comunicação, a gente. Mas fora de uma reunião, hoje eu sou mais friendly com as pessoas, né? Eu consigo me soltar mais, porque esse medo e essa insegurança que eu tinha no passado, ela não existe mais, ela foi desbloqueada. E eu precisei fazer terapia para desbloquear isso, né? E não tenho vergonha nenhuma de falar que eu precisei fazer terapia para desbloquear isso, porque eu acho que em determinados momentos da nossa carreira, a gente precisa reconhecer que a gente precisa de ajuda, que é justamente você se dar conta, assim, quais são as suas vulnerabilidades. Reconheça suas vulnerabilidades, busca ajuda e sai dessa com mais coragem e mais fortalecido. Com certeza, com certeza. Eu perguntei esse ponto porque eu sei que aconteceu comigo, aconteceu com muitas, acho que praticamente todas as outras mulheres que eu conheço na área. E às vezes acaba sendo, de fato, uma ajuda, né, para quem está começando e para quem está se sentindo extremamente seguro e não está sabendo ali como lidar com o time. Às vezes ajuda, pode ser até, não sei, eu também concordo com você, não sei se é a melhor forma de lidar com, mas acho que acaba acontecendo com muitas meninas na área, infelizmente. Legal. E assim, enquanto agora, né, como você já tem esse papel seguro, né, é mais fácil de lidar, mas enquanto você ainda estava nessa etapa, né, de ainda ter dificuldade de lidar com isso e que, né, que como você daria algumas dicas, né, para as meninas que estão passando por isso ou que estão começando, com relação, por exemplo, pessoas que duvidam da sua capacidade técnica, né? Então a gente tem muitas situações onde parece que quando você está conversando com uma outra pessoa, ela quer te explicar com mais detalhes do que ela explica para o colega homem, né? Tipo, para você não, então deixa aqui que eu vou te explicar o que, que é isso, mas para o colega homem não explica, sabe? Assim, é uma situação que você vê claramente que a pessoa acha que você sabe menos do que ela, ou sabe, não sabe sobre aquele assunto. É, e você já passou por isso, né? Imagino que sim. E aí, como você acha que dicas você daria para lidar com isso? Faz sentido conversar com as pessoas? Não? Olha, hoje em dia é óbvio assim, hoje eu adoto uma postura de que assim, escuta, qual é o problema? Eu sei do que você está falando. Eu posso não saber qual é o botão que tem que apertar, mas eu sei do que você está falando, né? Mas quando a gente está naquela fase inicial, e acho que a gente está naquela fase de se provar para as pessoas o nosso conhecimento, a gente está falando de um tema super técnico e a gente encontra pessoas assim, você pode simplesmente escutar no nível de detalhe que a pessoa tem que chegar, não confrontar essa situação, porque na verdade quem está perdendo é a pessoa, não é você. Você tem que se garantir para você do seu conhecimento. Se aquela pessoa que está falando com você está há 30 minutos falando um tema que você super conhece e domina, ok. Cara, lixa a unha, pense em alguma outra coisa, não precisa confrontar. Porque também a gente não precisa começar a levantar a bandeira do sabe tudo e eu sou boa. Ok, se a pessoa se ela está falando isso para você dessa maneira, ou entrando nesse nível de detalhe, é porque alguma insegurança essa pessoa tem. É um problema muito mais dela do que seu, entendeu? Porque na hora que der a merda, quem vai resolver o problema pode ser que seja você, não seja nem a pessoa que está te explicando nos mínimos detalhes, entende? Então, eu acho isso meio que bobagem. Quando alguém se comporta hoje, se alguém hoje vira para mim e se comporta dessa maneira, eu falo, coitado, mas deixa falar. Ah, deixa falar. Tem. Porque é um problema da pessoa. Sensacional, sensacional. Melhor resposta. Entende? Legal. E assim, a gente está falando bastante né, de trazer mais mulheres para a área, e que é legal e tal, mas como você entende essa questão da diversidade dentro da área de tecnologia, né? Quais ganhos você vê com relação a isso no ambiente? E além disso, né, como uma líder na área de tecnologia, o que você indica, né, recomenda para que seja feito dentro do ambiente de trabalho para que essas mulheres sejam bem recebidas, ou não só mulheres, né? Quando a gente está falando de diversidade, a gente está falando de diversas minorias, bem minorias entre aspas, porque não são minorias da população, são só minorias dentro da área de tecnologia.
Olha, eu acho que a palavra que mais se encaixa com diversidade é a empatia, né? Eu acho que se colocar no lugar das outras pessoas, acho que é fundamental para qualquer equipe, para qualquer gênero, para tudo. É empatia. Na sua vida pessoal, na sua vida profissional. E no mínimo, minimamente, a gente tem que tratar as pessoas com respeito. Se as pessoas estão aqui nesse momento tendo essa solução ou nessa situação, é porque essa pessoa tem uma história, ela tem uma bagagem, ela tem uma verdade, ela tem algo que faz com que ela pense e haja desta maneira. Então, a empatia, para mim, é fundamental, né? O fato de ter pessoas de diversas culturas dentro da mesma equipe, cara, é fundamental. A gente não faz tudo sozinho. E as mulheres têm um viés, elas têm um olhar diferente para as coisas. Hoje eu tenho, acho que, 2 mulheres em networking aqui no Brasil. E precisava, porque é uma equipe com 30 homens. Cadê uma mulher olhando de maneira distinta? Nós somos diferentes, né? A nossa estrutura mental, o nosso mindset, em alguns momentos, funciona mais para um lado, mais para o outro, depende da situação que a gente é confrontado. Então, a gente precisa ter outros olhares. E isso é super importante. Assim, tenha sempre uma mulher na mesa. Eu sempre brigo com os meus chefes, cadê mulher? Eu quero entrevistar mulher. Então, a gente está trazendo mulher no Chile, a gente está vendo mulher para a Colômbia, a gente está vendo mulher no México, aqui mulherada no Brasil. A gente está dominando, né? Mulher na Colômbia. Então, é super importante, é super importante. Não, com certeza, com certeza. Eu acho que um outro ponto com relação à diversidade sempre é a sua empresa depende de pessoas, né? São pessoas consumidoras, né? Como por exemplo o Mercado Livre hoje, né? São pessoas consumidoras e que são pessoas de todos os tipos. Você tem diversidade no seu público, né? Então você precisa ter diversidade no seu corpo de trabalho para produzir melhores produtos, entregar melhores produtos para todos esses tipos de pessoas, né? Sim, Legal. e o legal é que agora eu estou vendo que está existindo mesmo uma movimentação para esse tipo de atitude das empresas. As empresas realmente caiu a ficha de que a diversidade ela é importante, que todos nós somos seres humanos e todos nós necessitamos temos direito a todas as oportunidades. A Uhum. todas as oportunidades. Então, assim, agora sim caiu a ficha, agora sim eu vejo que está tendo um movimento, agora sim eu vejo que tem grupos se formando, mas eu ainda questiono. É um grupo formado por brancos, é um grupo formado só por mulheres, é um grupo tal, tal, tal. Cadê? Né? Ou cadê as pessoas, ou cadê a diversidade? Ah, tudo bem, a gente começou agora. Tá bom, vamos dar um tempo para esse processo amadurecer e vamos olhar então para essa situação daqui a 2 anos. A gente vai ter só homem liderando o corpo diretivo de uma empresa? A gente vai ter só branco? Ou a gente vai ter. Entendeu? Cadê a diversidade? Porque é muito bonito falar, é muito bonito as empresas aí colocar na mídia que estamos fazendo, mas eu quero ver em pouco tempo. Como que isso se sucedeu? Ah, foi bacana? Legal. Aplausos, mas é importante a gente fomentar, é importante a gente discutir, é importante a gente trazer na mesa esses temas. Com certeza, até era a minha próxima pergunta, né? Porque quando a gente fala de diversidade, exatamente, tem acontecido diversos, né, projetos de empresas, tanto no Brasil, fora do Brasil, para trazer diversidade para o ambiente de trabalho. Eu acho que não só na área de tecnologia, né, em diversas áreas, exatamente porque as empresas identificaram que isso traz benefícios até financeiros para a companhia, né? Então, só colocar, só contratar pessoas das minorias não é o suficiente, né? Você precisa dar base para ela, você precisa mostrar que ela também vai ter uma carreira e vai chegar nessas áreas de liderança, e não só na área de liderança, né? Porque na área de tecnologia nem sempre as pessoas querem chegar nessa área, né? Muitas pessoas querem seguir para a área técnica, né? Querem sim subir de cargo, subir na carreira, mas dentro da área técnica, né? Não trabalhando tanto na área de gestão. E isso é uma coisa que eu acho que é bem legal da área de tecnologia. Diversas empresas já estão adotando, né? Já adotaram, em algumas ainda não, mas a maioria está adotando esse modelo de trabalhar com carreira em Y, até W, né? E você ter profissionais que estão, sim, em cargos muito altos, mas que são pessoas técnicas, extremamente, executam tarefas técnicas, né?
Uma coisa que acontece bastante, infelizmente ainda no mercado, é que mesmo que assim, a empresa, algumas áreas da empresa, a área de diversidade da empresa foi lá, vamos contratar mulheres. Contratamos. Só que o time não estava preparado para receber as mulheres. E aí, assim, acontece que, eu olho para aquela mulher, acho mais frágil e tal. Vou passar tarefas menos técnicas para ela. Então, toda aquela parte, geralmente, quando tem uma mulher na equipe, você vai para uma reunião, você faz a ata pra gente, você anota, você vai no quadro, escreve aqui essa parte. Então, assim, isso acontece bastante, infelizmente, assim, a gente tem colegas, inclusive recentes, assim, de passar por situações como essa, de estar numa equipe, de querer fazer as tarefas mais técnicas, de querer aprender, né, e evoluir nessa área de tecnologia. Só que o time não ajuda muito, né? Você acha que o líder, por si só, ele consegue mudar essa situação dentro da equipe? Você tem dicas, assim, o que você acha que deveria ser feito, não só para a liderança, né, como também aqui para quem está nos assistindo, por exemplo, que está passando por uma situação como essa, né? Então, do tipo, uma menina ali que está tendo dificuldades, quer ter tarefas mais técnicas, mas só passam para ela tarefas de gestão, né? O que você acha que ela pode fazer para tentar Olha, mudar essa cenário? eu acho que o líder, ele tem que mudar isso. Ele não só pode, como deve mudar isso. Eu acho que hoje, se isso acontece, isso não acontece na minha equipe, tá bom? Mas se isso acontece na minha equipe hoje, né? Eu tenho o João e a Mariazinha. Os dois têm o mesmo nível técnico. A gente fez uma reunião e o João pede para a Mariazinha fazer a ata. E se eu vejo uma cena dessa, eu falo na hora, por que não faz você? Imediatamente. É algo que, assim, completamente fora de controle, tá? Qualquer um dos dois poderia fazer, mas por que você está pedindo para a pessoa fazer? O que te motiva a pedir para a pessoa fazer, né? Se acontece diferente, se a Mariazinha vem para mim e fala assim, Rafa, me senti super incomodada porque o Joãozinho, numa reunião que a gente tem o mesmo nível, ele pediu para eu fazer ata e isso me incomodou. O que eu faço? Peço para a Mariazinha conversar com o João e falar assim, por que você pediu para fazer a ata? Por que você mesma não faz? Porque aí eu sempre tento ir por um caminho construtivo e eu acho que a verdade, ela liberta. Então, assim, por que você pediu para eu fazer ata e por que você não fez? Por acaso você acha que eu sou melhor ou pior do que você? Me conta, eu quero te ouvir, né? Essa é a primeira reação. Se mesmo a Mariazinha conversando com ele, isso volta a acontecer, na próxima reunião eu falar assim, João, hoje você faz a ata. Uma hora a casa cai. Uma hora a pessoa entende que não é assim. Uma hora a pessoa entende que não é o gênero que domina uma situação, muito menos uma situação técnica. Para mim, eu olho uma pessoa, eu não olho o gênero das pessoas, entende? Então, não interessa. E eu gosto dessa questão construtiva. Então, toda vez que alguém do time vem me colocar uma situação difícil, eu sempre volto para a pessoa, porque eu normalmente não quero me intrometer. Né? Então eu falo assim, olha, conversa com a pessoa e ouve da pessoa por que ela tomou essa decisão e deixa claro para a pessoa que aquilo te incomodou. Porque às vezes a pessoa não sabe que aquilo te incomoda e ela entra num círculo vicioso de fazer a mesma coisa sempre e aquilo vai te incomodando e aquilo vai te consumindo e você não conta para ninguém e você vai se minando e você fica lá fazendo a ata, e um dia você explode. E não é assim que tem que funcionar, entende? Então, os líderes deveriam ser capazes de resolver ou orientar uma situação dessa. Isso não deveria acontecer. Legal, também concordo plenamente. Mas em situações assim onde a gente não tem a Rafaela como gerente, né? Porque assim, entendo que você é extremamente consciente sobre esse assunto e de fato presta atenção no seu time e faz com que isso não aconteça, né? Acho que isso é muito importante. Mas tem diversas empresas que, infelizmente, ainda não têm, né, a liderança, pelo menos a liderança técnica, com tanta consciência assim. Nesses cenários, você acha que é importante a empresa, né? O que a empresa poderia fazer para colaborar nesses casos, né? Como tipo ter canais de denúncia ou canais de alguma forma de dar esse apoio, né? Esse apoio psicológico que seja para as pessoas que estão passando por uma situação como essa. Assim, canais de denúncia vai sempre existir, mas vai depender muito se a pessoa quer fazer essa denúncia, porque na maioria dos casos, as pessoas têm medo de fazer denúncia, né? As pessoas têm medo de contar para o líder o que está acontecendo. E aí,
vai depender muito e unicamente do posicionamento e do protagonismo que essa pessoa tem, sabe? De virar e se impor, ou de virar e falar assim, não, por que eu tenho que fazer? Eu tô fazendo um trabalho aqui, eu tô codando. Não me amola com esse tipo de coisa, sabe? E se isso chegar num nível que realmente não tá suportável, cara, porque assim, ninguém é obrigado a trabalhar infeliz. A gente precisa ser muito feliz, a gente precisa encontrar a nossa paixão e se desenvolver nisso. Se a gente está num lugar em que a gente olha que a cultura da empresa não é assim, que os nossos colegas não é assim, que o líder não é assim, cara, existe um monte de lugar que é, um monte de lugar que funciona, sabe? E que valoriza mais as atitudes humanas do que esse tipo de situação, entende? Então, e depende muito das pessoas se posicionarem. Assim, não tenham medo. Gente, não tenham medo. Eu já tive uma situação de medo na minha vida, em que eu tomei a decisão de sair da empresa por medo, sabe? E não foi a melhor decisão. E o meu gerente, o meu gestor na época falou, Rafa, não é a melhor decisão. Calma que a gente vai resolver isso juntos. Né? Então, depende da gente, sabe? Depende assim, o que a gente quer mesmo, o que a gente busca mesmo, sabe? E correr atrás. Uhum. Acho que todos somos agentes da mudança, né? Eu acho que todos que estão nessa situação, e muito legal ter aliados nessa situação, né? Que são as pessoas que hoje estão em posições privilegiadas, seja por ser branco, ser heterossexual, ser homem nessa área, né? Então, buscar aliados e ter protagonismo em sempre buscar, né, a valorização da minoria nessa área também, eu acho que é papel de todo mundo, né? Muito, muito legal. Assim, você já contou bastante um pouco sobre a sua carreira. Um último tema que eu queria falar, porque é um tema que ainda muitas pessoas não conhecem, mas tem, é a síndrome do impostor. Né? Então, quando a gente está falando ali, você falou no começo da sua carreira, né? Você passou por algumas dificuldades que hoje você não enfrenta tanto, né? Muitas vezes é algo que a gente se cobra, a gente se coloca, e na verdade o mundo não nos enxerga dessa forma, mas eu acho que a gente acaba se enxergando dessa forma e se cobrando dessa forma, né? Então, a síndrome do impostor, eu acho que é um tema muito importante. Você já teve, assim, você acha que você identificou que você já teve, de fato, a síndrome do impostor nessa etapa onde você tinha mais insegurança? Então, eu adoro essa pergunta, porque eu faço dela uma analogia com a minha, com o meu surgimento no trabalho, sabe? Então, assim, eu sou uma pessoa que, dos 12 aos 14 anos, eu entregava panfleto. Então, para tudo que eu faço, para cada passo, para cada projeto, que seja fracassado, que seja bom, eu me sinto merecedora. Então, o fato de você se sentir merecedora e grata, a síndrome do impostor, ela não fica presente na sua vida, entende? Pelo menos é assim que eu lido. Então, eu não consigo imaginar que eu sou pior, ou que eu tô pior, ou que o fulaninho do lado é melhor do que eu, e que eu sou a pobre coitada que não tive oportunidade. Porra, eu tive uma puta oportunidade. Eu sou abençoadíssima, porque eu tive excelentes gestores, excelentes pessoas que olharam para mim e falaram assim, Rafa, eu não te conheço, mas, cara, gostei de você, vou te dar uma oportunidade, sabe? O outro falou, não, calma, você não precisa sair da empresa por causa dessa situação, a gente vai dar um jeito de te ajudar. Tive gestores brilhantes, os que me ensinaram ao que fazer e os que ensinaram ao que não fazer, teve de tudo, mas nunca aquela sensação de que, cara, eu sou o cocô do cavalo do bandido. E se hoje você se sente o cocô do cavalo do bandido, para 15 minutos e reflete. Reflete da onde você saiu e reflete aonde você está. Não importa o grau, se você saiu de 0 para o 2, de 0 para o 10, de 0 para o 100, se sinta merecedora de cada passo, de cada processo, de cada projeto, de cada certificação, de cada estudo que você fez. Sabe, eu tento falar isso para as pessoas que trazem esse tema da síndrome do impostor, eu falo assim, não, sabe, olha para você, olha onde você tá, a empresa que você tá, olha para sua família, tem tanta coisa, sabe, não se sinta o cocô do cavalo do bandido, não se sinta, porque alguém está esperando a sua autoconfiança para te promover, para te colocar num projeto, para te dar mais oportunidade de brilhar. E você está se apagando. Não faça isso. Não faça isso.
sabe? Não vale a pena. Sensacional, sensacional. Podia ter ouvido isso antes de ter síndrome do impostor na carreira. Eu acho que é extremamente comum, né? Assim, acho que muita gente tem, e muita gente nem sabe que esse termo existe, né? É só se sente mal, se sente, né, o cocô do cavalo do bandido e não entende por quê, né? Do tipo aquela cobrança que a gente se faz absurdamente. Então, Eu muito sempre obrigado falo para as pelas palavras pessoas, aí. deixa eu só concluir, eu sempre falo para as pessoas tomar cuidado com uma coisa. O fundo do poço tem porão. Não esqueçam disso, gente. Quando a gente acha que tá tudo uma merda, pode ficar pior. Então, não tente descobrir o porão. Porque para você sair do porão, você vai precisar de muita ajuda. Não precisa chegar no porão, sabe? Não precisa. Então, assim, quando você vê que tem alguma energia, alguma coisa te puxando para baixo, reflete as suas origens, reflete, para pensar 5 minutos da onde você saiu. E o porquê você está fazendo essas coisas e o que está acontecendo na sua vida. Sabe? Seja grato. Seja grato por, sei lá, pelas coisas que estão acontecendo. E você vai ver que essa energia, ela começa a mudar. É difícil tangibilizar isso que eu estou falando, mas é um exercício que vale a pena fazer. É um exercício que vale a pena. Sem sombra de dúvidas. Eu acho que isso pode ser um grande diferencial na carreira das pessoas. É o que você falou, às vezes o fato de você ser um pouco mais segura, de você se mostrar um pouco mais, vai te levar além na sua carreira, né? Então, legal. E assim, né, além de tudo isso, né, além de toda a profissional, de toda a experiência que você tem de, né, de um time aí de quase 160 pessoas, você também é mãe, né? A gente sabe que também se tornou mãe, um filhinho pequeno e tudo mais, então não tanto tempo. Então, falando um pouco da questão da mulher, né? Da profissional, da esposa, da mãe, né? Que muitas vezes se sente em falta com alguma dessas áreas, né? Tipo, não dá pra, às vezes não se sente fazendo tudo o tempo todo, né? Às vezes tem que trabalhar um pouco mais, deixa o filho tá doente, deixa de trabalhar, né? Que você tem para dizer assim para essas mulheres aqui que são mães e que acabam se cobrando muito, né, dessa questão de quanto tempo se dedica ao trabalho, de quanto tempo se dedica à família? E conta um pouquinho aí da sua experiência e como você faz para amenizar um pouco dessa culpa, né, que às vezes as mulheres sentem. Bom, não é fácil. Não é fácil. O sentimento de culpa, ele existe. Mas eu sempre penso assim, as coisas só têm a importância que a gente dá para elas. Então, assim, o sentimento de culpa, ele existe. A gente quer estar 24 horas por filho e a gente também quer trabalhar porque a gente é apaixonada pela nossa profissão. Eu nem estou falando assim, tenho que trabalhar porque preciso trabalhar, porque preciso do dinheiro no final do mês. Não é nem por conta disso. Eu acho que a gente quer trabalhar, a gente conquistou esse espaço e não é porque a gente é mãe que a gente tem que deixar de fazer ou deixar isso de lado. Por um outro lado, a gente também a gente tem o filho, a gente quer estar com o filho, a gente quer aproveitar essa fase dele. Meu filho agora vai fazer 2 anos. E eu vejo que o benefício dessa quarentena está sendo justamente isso, que eu passo a maior parte do tempo em casa e eu consigo almoçar com meu filho, eu consigo dar banho nele à tarde, eu consigo estar com ele muito mais vezes do que se eu estivesse no escritório. E eu ainda que cuido da América Latina, tinha que viajar pelos países e ficava mais tempo ainda sem o meu filho. Sentimento de culpa, gente, existe, tá aqui, mas em compensação, eu não dou tanta importância ou eu não dou tanto valor para ele. Eu não fico aí me martirizando, falando, ai, mas se eu tivesse com meu filho, por que eu tô aqui no Uruguai? Por que eu tô aqui na... Cara, não. O filho vai crescer. O filho não vai depender de você pro resto da vida. Os momentos em que você tiver com seu filho, esteja com seu filho. Porque, assim, o sentimento de culpa de você estar trabalhando é uma coisa. E qual que é o valor que você dá para quando você está no final de semana com ele? Aquele final de semana que você não está trabalhando. Você passa as 24 horas do dia com ele, você brinca com ele, você desenha com ele, você faz as coisas com ele ou você simplesmente delarga? Ai, não. O importante é estar fisicamente perto do meu filho, mas eu não estou inteira com ele, porque o que acaba me consumindo, o que acaba depois me gerando boas energias, é poder olhar e falar,
Nossa, fiquei 4 dias fora, mas esses últimos 3 dias eu fiquei 100% com meu filho. Legal. Isso me conforta e faz com que aquele sentimento de culpa acaba sendo dissolvido, entende? Agora, a culpa maior é quando você passa os 4 dias fora trabalhando e você chega e você tem um montão de coisas para fazer e você não fica com o seu filho ou não faz essas coisas com o seu filho, porque ele pode ir com você no mercado, ele pode ir com você no shopping, ele pode ir com você lavar o carro, ele pode ir um monte de coisa com você. Ah, mas vou deixar com o meu marido. Ah, vou deixar com a tia, vou deixar com o tio, vou deixar com o vizinho. Entende? Então, aonde tá? Porque às vezes a gente se cobra, mas na hora que a gente tá ali, fala, não tô dando tanto valor quanto eu deveria dar. Mas não é fácil, gente. Às vezes o bebê acabou de fazer cocô e fala, meu, eu preciso trocar a fralda e tem que esperar 15 minutos que eu preciso terminar uma reunião. No Meli, a gente tem muita facilidade, muita liberdade por conta da cultura. Então, você fala, gente, eu preciso desconectar rapidinho que eu vou trocar a fralda do meu filho. Isso não é um problema e ninguém te olha mal por causa disso, entende? Sensacional, sensacional. Que isso até é um outro ponto, né? A diferença entre homem e mulher, né? Que não deveria ser, né? Porque os pais também são pais, também deveriam parar para trocar a fralda do filho. Mas ainda existe, de fato, ainda muito preconceito, né? O preconceito com relação a isso, né? Se o pai fala que vai trocar a fralda do filho, ele não é talvez tão bem visto na empresa em que ele trabalha. Agora você O que deveria, né? Porque eu acho lindo um pai que sai de uma reunião e vai trocar a fralda de um filho. Acho que a única também coisa que o acha. pai não consegue fazer é dar um peito, mas de resto ele pode fazer Exatamente. absolutamente tudo. Exatamente. Depois que o bebê parou de mamar, acabou. Não tem mais diferença entre o pai e mãe ali com Não, relação não a tem. cuidado com o Não, filho, com certeza. não Então, até tem. que a Andresa comentou aqui, né, que ter uma rede de apoio ajuda muito, né? Então, você ter, de fato, o apoio do pai da criança, né, fazendo todas as tarefas assim como a mãe, acho que ajuda também bastante. Né? E aí, a gente tem uma pergunta aqui de uma. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, a Tati. Você já fez mentoria com alguma mulher ou é mentora de mulheres hoje? Assim, você faz esse papel de mentoria? Sim, oficialmente não, mas informalmente sim, com várias, porque eu adoro falar com vocês, mulheres, e eu adoro poder ajudar vocês no desenvolvimento profissional de vocês. Então, se tem algum tema e alguém quer conversar, cara, bora falar. Eu tenho um livro, ou eu tenho uma história para contar, ou eu tenho um vídeo. De alguma forma, eu vou tentar ajudar as pessoas que me procuram com apoio ou com alguma situação difícil. Isso sendo dentro do MELI, sendo de empresas que eu passei. Não importa, não importa. Se você veio até mim, é porque você precisa de alguma coisa que eu posso te dar. E eu vou fazer de tudo para te dar com amor e carinho para que você não. Para que. Sabe aquela experiência que eu já tenho, que eu já sofri, que eu já vivi? Eu vou tentar fazer de tudo para que você não tenha que passar pela mesma história, sabe? Então, eu vou Uhum, tentar te dar alguns caminhos, a letra de como poderia ser diferente. Não que você não vá passar, sabe? Mas pelo uhum. menos te orientar nesse sentido. Sensacional. Assim, acho que posso agora várias mulheres aqui querendo, com certeza, ouvir as dicas maravilhosas da Rafael. Você já deu várias aqui na live. Então, falando um pouquinho mais do lado técnico da área de infraestrutura, né? Acho que para as pessoas entenderem por que é tão legal essa área, né? Por que a gente, né, como você disse, ela não é monótona, né? Por que ela tem diversas coisas muito legais. Então, você começou falando que quando você entrou na área de infraestrutura, ela já estava indo para um caminho mais de cloud computing, de infraestrutura com código, que é algo que ainda é uma mudança, né, na área de infraestrutura. Hoje, quando a gente fala de infraestrutura, tem muito dos dois lados, né? Ainda existe muitas empresas que estão no mundo físico e que têm profissionais de infraestrutura que são mais especialistas em commodity ou, né, em algumas ferramentas, algumas, inclusive hardware mesmo, quando a gente fala ali, né, de algumas partes, né, do componente da infraestrutura, e mais o mundo de cloud computing, que é um mundo
é diferente. Por mais que você tenha uma base de infraestrutura parecida, né? Você tem que ter um conhecimento da infraestrutura para entender bem cloud computing, mas o papel do profissional de infraestrutura, quando a gente fala de cloud computing, ele é diferente, né? Você não cuida mais tanto de vários componentes da infraestrutura, que ele fica na responsabilidade do provedor, e aí você consegue ter um pouco mais de tempo para trabalhar outras áreas, né? Como a infraestrutura, como o código. Então, a gente está falando de um profissional de infraestrutura que também tem que trabalhar código. É diferente de programação, mas ainda assim tem um pouco da lógica, tem que construir, né, algumas receitas ali para montar a infraestrutura, né? Então, hoje, para um profissional que tá interessado pela área de TI e quer começar com infraestrutura, que dicas você dá de, tipo, tecnologias para estudar? O que você acha importante que um profissional de infraestrutura tenha de skill, de conhecimento, para, por exemplo, trabalhar na sua equipe? Tá. Eu não vou nem falar da minha equipe especificamente, mas eu vou falar de uma maneira geral. Algumas tecnologias, e assim, não necessariamente um profissional de tecnologia precisa, um profissional de infra precisa ser expert em todas essas tecnologias, tá? A gente saiu, e a gente sabe, assim, já é um movimento que a gente vem fazendo já há alguns anos de sair de infraestrutura on-premises para infraestrutura cloud, né? E isso por quê? Porque é bonito? Não. Isso é porque a gente precisa acompanhar o crescimento do negócio. Se a gente não der velocidade para o crescimento do negócio, a gente afunda uma empresa. Né? Então, assim, as empresas não conseguem lançar um produto ou lançar uma feature no tempo que elas deveriam lançar, porque a concorrência está lançando. Basicamente é isso. E quando eu falo de tecnologia, a indústria que você está pode não ter o core em tecnologia, pode ser uma indústria farmacêutica, pode ser automobilística, qualquer uma, mas ela 100% depende da tecnologia para crescer, para evoluir, para se posicionar em relação ao mercado. Tá? O fato da gente ir para uma infraestrutura em cloud significa que eu tenho elementos e componentes dentro dessa infraestrutura que vai fazer com que eu consiga colocar um produto amanhã em produção. E como que era antes, né? Para quem não sabe, a área desenvolvia um produto e a ATI demorava 6 meses, sei lá, algumas semanas, alguns meses para colocar isso em produção. Cara, é absurdo. Se você olha para essa realidade hoje, para algumas empresas, ou como e-commerce, que é assim, ó, Black Friday tá aí, tem um monte de feature para entrar. Imagina eles falar, não pode para novembro. Só posso para janeiro de 2021. Acabou. Acabou. Meu negócio acabou, tá? Então, existem algumas tecnologias que a gente tem como base para as pessoas que estão começando a estudar agora. Basicamente, sistema operacional, você precisa conhecer o Linux e o Windows. Mas qual que é a diferença e por onde a gente começa? Gente, 70% das plataformas estão em Linux, pelo que eu conheço, tá? E 30% em Windows. Mas nada te impede de amar o Windows e falar, quero ser foderástica em Windows e seguir estudando Windows, porque tem trabalho aí também, tá bom? Mas a maioria das plataformas se conectam e tem a linguagem de programação por trás, que é o Linux. Então, eu começaria fazendo um curso de Linux básico para você ter condições de conhecer como funciona o sistema operacional. Depois disso, gente, não é para ninguém sair programando horrores e fazendo sites, nada disso. Conhecer o mínimo de lógica de programação. E aí, assim, uma das coisas que eu vejo, por experiência, por contato com o meu time, assim, é conhecer um pouco mais de Python, que tem uma linguagem mais familiarizada com o sistema operacional Linux, e não é uma linguagem de programação difícil para as pessoas que estão começando. Eu acho que é até mais friendly para as pessoas conhecerem um pouco de Python. E por que elas conhecem Python? Porque no dia a dia de uma pessoa que cuida de infraestrutura, ela precisa automatizar tarefas. E se ela não souber minimamente de linguagem de programação, ela não consegue automatizar essas tarefas. Entende? Então, você vai ficar amarrado e você não vai conseguir ser ágil, porque o que vem muito pegado a essa questão de cloud é a questão de você ser ágil. Não adianta nada você ser cloud, mas não ser ágil. Eu sou cloud. Você é cloud como? Eu tenho minha infraestrutura na AWS. Tá, e o resto? O resto eu não tenho. O resto eu faço tudo manual. Demoro 5 meses para fazer deploy. Oi? Não é isso. A gente costuma falar
de cultura DevOps, todo mundo fala, eu tenho, aí eu uso, aí eu sou, aí não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Gente, tem de tudo. Você vai no Google, tem várias definições, tá? Mas eu gosto de resumir que DevOps é um conjunto, é uma cultura que tem um conjunto de ferramentas e processo que faz com que você seja DevOps e que você entregue uma infraestrutura ágil para o seu cliente. Basicamente você entender o ciclo de vida do desenvolvimento de software, tipo, trabalha para time de dev, para você entregar de maneira mais rápida, né? E aí é super importante você conhecer e montar uma infraestrutura que seja CI/CD para você poder ter esse ciclo de vida ocorrendo de uma maneira tão natural que não vai ter intervenção humana. E o fato de você automatizar esses processos, você consegue fazer os testes de maneira automática, a ponto de deu um problema, alarmou, volta para a equipe, resolve, volta e entra num ciclo de vida, gente, porque imagina quantas correções de bug ou quantos features o e-commerce tem. Um monte, né? 3.000, 2.000, 5.000. E como a gente faz isso? Apertando o botão? Não é a maneira mais eficiente de entregar isso para o negócio. Então, assim, conhecer de CI/CD é super importante, tá? Outra coisa que eu tenho para compartilhar, conhecer protocolos de networking, conhecer para que serve um load balance, conhecer para que serve um HTTP, para que serve uma VPN, para que serve um roteamento, é super importante também, porque na hora que você vai desenhar essa sua arquitetura, você precisa saber aonde encaixa esses componentes, porque senão você faz merda, você fala, putz, mas aqui eu preciso de um load balance? Sim ou não? Ah, não sei o que faz, vamos pôr porque o nome é bonito. Sabe? Sim. Então, são esses elementos, esses protocolos todos que fazem com que a gente entregue uma infraestrutura de maneira mais rápida. O que mais que a gente tem? A gente tem containers, né? Hoje a gente, não vou ficar falando em nome de ferramentas, mas a gente usa container e você precisa ter o orquestrador de containers, porque hoje você tem um, amanhã você tem 30. Você precisa orquestrar isso de uma maneira eficiente. Então, você precisa aprender sobre containers. Que mais que a gente tem? Para redes, Tem a parte de DNS. gerência de configuração, que, assim, cara, foi demais o dia que eu vi todos os meus servidores de uma empresa que eu trabalhava, tudo deployado lá, estandarizado, porque foi feito com Puppet. E eu falei, nossa, eu tinha uma TV que falava assim, ó, tantos servidores estão ok, tantos servidores estão não ok. E eu só ficava assim, quando vocês vão resolver isso aqui? Quando vocês vão resolver os vermelhos? Quando vocês vão resolver o vermelho? Porque, gente, isso há 10 anos atrás, não sei, mais ou menos há 10 anos atrás, não era assim. Para você fazer uma atualização de servidor, você configura, você baixa o banco de dados, demora 4 horas para subir, aí você termina de fazer a configuração, aí você tem 10 servidores iguais. Meu, não fazia automaticamente em todos rapidinho. Não era assim, gente, era terrível. Por isso que eu falo, é uma área que se tornou tão dinâmica que hoje eu sou apaixonada por ela. Porque se fosse atrasada ou um pouco mais demorada, talvez eu fale, que monótono, demora 6 meses para colocar o produto em produção, sabe? E eu sempre parto do princípio de que eu tenho que ajudar o negócio a crescer, eu tenho que ajudar a empresa a crescer. E eu sou de TI, então eu tenho que fazer as coisas da melhor maneira possível para ajudar a TI a crescer. Depois também é legal conhecer de cultura agile, então você conhecer um pouco de Kanban, conhecer um pouco de Scrum, para você gerenciar a equipe, gerenciar entregas, fazer sprints para você se organizar. Então, tem várias coisas que, assim, é aquilo que eu falei, você não precisa ser especialista em todas elas, né? Uhum. Mas se você se especializar em uma ou em duas e entrar para um time, você vai fazer parte desse time, você vai fazer parte dessa cultura DevOps, você vai fazer parte de uma equipe que realmente entrega infraestrutura como serviço para o cliente. Em nenhum momento a gente está falando de ir lá e comprar um servidor com storage, com não sei o que, com não sei o que. A gente não está falando mais disso, acabou. Acabou. Entra E num um painel, detalhe que eu não tá lá. posso esquecer de comentar. Conheçam
conheçam e estudem sobre cloud pública e cloud privada. Minimamente para vocês conhecerem os serviços que essas clouds oferecem, para você saber assim, o que eu posso usar, o que eu não posso usar para esse projeto, alta latência, baixa latência, entendeu? Então, são coisas que eu estou trazendo para vocês